Fala, amigos! Hoje eu quero trazer para vocês mais um equipamento que eu tenho, mais um equipamento que foi montado por mim, né, que é um amplificador estéreo. Eu tenho usado ele é o meu amplificador oficial já do setup, já faz uns 2 anos, né? Assim que eu terminei ele já ficou, né? Eu tenho usado somente ele. Eu coloquei um outro para tocar lá agora, um Technics que eu tenho também já há bastante tempo, justamente para não ficar muito tempo parado, né? Como eu só tenho um setup de disco e de caixas, então eu coloquei ele lá para usar ele um pouco para não ficar muito tempo parado, né? Porque equipamento não pode ficar muito tempo sem uso, né? Sobre esse amplificador, até já gravei alguma coisa, tem alguns vídeos, mas não tem nenhum mostrando exatamente do que ele é composto, como ele é feito, né, das placas. Então, nesse vídeo eu quero tentar explicar para vocês um pouco como ele é feito. Aqui, a parte do gabinete, ele é todo feito de madeira de embuia, né? Toda a estrutura dele externa é de embuia. Eu mandei preparar essa madeira e eu mesmo fiz, né? Fiz essa caixa. Foi difícil, né? Porque a madeira é difícil de trabalhar, mas ficou bem legal, bem interessante. É uma madeira num tom escuro, né? Não é, não é tão claro assim como outras que eu uso nos pedais. Então aqui, essa parte de trás dele é bem básica, não tem nada de demais, né? São as entradas, né? A entrada do fono e mais duas entradas de linha. E aqui as saídas para caixa, né? Aqui as entradas L, saída L, e aqui as entradas R e a saída R. Aqui é um fusível, o cabo de força e uma chave que funciona para definir a voltagem. Então, basicamente, essa parte de trás é só isso, não tem nada demais. Então, voltando aqui na parte da frente, né? Ele também é clean, é básico, não tem nada de muita coisa, né? Então, aqui o potenciômetro do volume. Aqui é uma chave que deixa estéreo ou mono, né? Para baixo mono, para cima estéreo. O loudness, que eu não uso, mas eu coloquei, né? E aqui a chave seletora. Fono e uma entrada para cá e outra entrada para lá. A chave liga e desliga embaixo. É aqui que liga e desliga ele. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Os pezinhos também foi eu que fiz, né? Fiz uma colagem de madeira e fiz eles. A chave tá ali, ó. Então, depois eu explico, né, quando eu for falar das placas, por que que não tem equalização, não tem nada, né? Então, é só o volume e as duas chaves. Aqui uma visão, né, da parte de cima. A tampa também, né, foi eu que fiz, ela é de madeira. E aqui em cima tem um acrílico, foi eu que fiz, comprei o acrílico, furei. Não ficou exatamente perfeito, né, porque para furar, né, com a furadeira não é tão fácil. Eu coloquei o acrílico justamente para dar uma visão, né, da parte de dentro. E também porque ele tem umas luzes, né, que quando acende fica azul, né, aqui. Então ele dá assim, fica legal, né, principalmente quando tá mais escuro. Então agora, propriamente a parte interna, né, eu vou começar pelo trafo, né. Esse trafo eu ganhei de um amigo meu que trabalha com eletrônica, ele me deu. É um trafo usado de um amplificador. E eu gosto disso, eu gosto de usar o que tem disponível justamente para tentar baratear um pouco, né? Porque é uma das partes mais caras, né, da fabricação. Então, eu ganhei ele fornece uma voltagem de 35 mais 35, e daí tem mais uma auxiliar de, se não me engano, é 12 mais 12, né, que eu tô
que eu fiz para alimentar o pré. Então, trafo, essa fonte é a fonte que alimenta o power, né? As placas da potência. E essa outra placa pequena é uma placa separada, né? Que eu fiz justamente para o preamp, né? Alimenta o preamp de linha e o preamp de fono. Então, todas essas placas, fonte de pré, o pré do fono e o pré de linha foram feitos por mim. Eu mesmo fiz todo o processo de fabricação, de corrosão e a montagem final. Depois disso, né, indo para a parte do fono, que é muito interessante, que eu queria mostrar para vocês, que é esse circuito, né, de preamp do fono, que é um circuito que tem disponível na internet. Eu já usei ele em outros equipamentos, em outro amplificador que eu tive, daí fiz essa placa, e eu tenho mais uma montada. Tenho mais uma que eu vou usar para outro equipamento. Esse é o Fono Preamp PP3. Ele tem mais uma palavra, um nome lá que eu não tô lembrado exatamente como que é, mas eu vou colocar depois o link na descrição para quem quiser procurar, dar uma pesquisada. É um preamp de fono excelente, excelente mesmo, porque ele tem nessa parte aqui, né, você pode fazer uma configuração da impedância de entrada do circuito, né? E nessas outras chaves aqui, você faz um ganho, você pode adicionar um ganho. Isso é muito interessante porque algumas cápsulas têm uma saída mais baixa do que outras, né? Então, em algumas é necessário colocar, né, um pouco de ganho ali. Nessa placa que eu estou usando, essa cápsula que eu estou usando no meu toca-disco, ela é com uma saída alta, então eu deixei ele aqui desligado praticamente, ó, né, tá? Os dois canais tá com 0 ganho, então, porque eu não achei necessário, né? O sinal já entra alto, então não é necessário. Essa placa eu montei, eu fiz a partir do circuito que tem na internet, né? Então, todos os componentes, tanto do preamp de fono como o preamp de linha, né, são testados, são todos medidos e conferidos, né? E eu tento colocar, né, tanto na parte do L e do R, componentes que têm exatamente o mesmo valor. Então, os resistores aqui são todos resistores de metal filme de 1%, e todos eles foram medidos, né, para cada um correspondente ao lado ter o mesmo valor, né, tanto no L quanto no R ele tem exatamente o mesmo valor. Então, é um preamp de fono excelente, né, muito bom mesmo. Eu já montei outros, já tive, né, outros circuitos, mas esse é muito bom, ele é muito transparente e dá uma qualidade muito grande. Então, eu recomendo quem está montando um equipamento que precise do preamp de fono a usar esse circuito. Aqui eu estou usando, tá de cabeça para baixo, mas é o OPA 2134, que também é um dos melhores, né? Circuito, né, de amplificação, um duplo, né? Circuito duplo operacional, né? Então, totalmente silencioso, né? Então, é excelente mesmo. Bom, depois desse preamp, a gente vem para o preamp de linha, né? Que é o que faz a amplificação, né? O sinal entra lá pelos jacks, passa na chave seletora, né? E daí depois vem para o preamp de linha, exceção do cabo do fono, né? Que é esse daqui, que ele vem direto para a placa do fono
Depois da placa, ele vai para a chave seletora, né? Que vai selecionar qual sinal, né? Que vai vir aqui para essa placa. Essa placa do amplificador de linha, chamamos assim, né? Também foi um circuito que eu tirei da internet, quebrei a cabeça, procurei de várias formas outros circuitos e né, testei, alguns não eram legais, não funcionaram. E esse daí eu consegui fazer com que ele soasse muito bem, né? Ele tinha algumas coisas que eu retirei, então ele não tem equalização, né? O sinal entra, ele é amplificado, passa, né, pelo potenciômetro. Esses cabos aqui são que vai para o potenciômetro, depois ele retorna para cá, passa novamente por outro integrado e depois ele vai para a saída. Então, falando um pouco sobre ele, a montagem também eu tentei fazer mais perfeita possível, usei componentes de qualidade, usei resistores de metal filme, também todos, né, selecionados e testados. Essas chaves aqui também é uma adaptação, uma modificação que eu coloquei para obter ganho, né? Além, né, se eu quisesse ter um pouco mais de ganho, é só, né, mudar a chave ali que ele vai dar esse ganho a mais. Então, eu queria explicar, né, por que ele não tem equalização, né? Ele não tem. O sinal entra, passa pela chave seletora, passa pelo pré-amplificador e segue para o amplificador, né, de potência. Na minha visão, na minha concepção de áudio, assim, eu acredito que quando o equipamento é de qualidade, quando o equipamento é fiel, realmente fiel, não há necessidade de haver equalização, né? Todos os equipamentos, assim, que a gente vê que tem um nível maior de qualidade, ele tem um caminho muito curto desde a geração do sinal, né, até a amplificação final. Então, quanto menor for esse caminho, menos interação o sinal vai ter, né, com componentes, com outras, né, com circuitos que alteram, né? Eles podem alterar tanto, né, para o bem, como também pro mal, né? Deixar o sinal, às vezes, pior do que tá. Então, na minha visão, eu não vejo necessidade de haver equalização, né? Então, quanto menor o circuito de amplificação, mais fiel ele tende a ser, né? Então, claro que tem que respeitar algumas coisas, né? Mas essa é a minha visão. Eu acredito que o sinal de áudio, quando você tem ele no disco ou no CD, ele precisa soar perfeito. A mídia tem que ter um sinal bom de áudio, né? Então começa ali. A mídia tendo um sinal bom, o resto, né, é só amplificação. Ele precisa somente amplificar. Então eu acredito que um amplificador que tenha circuitos, né, de equalização seja para você dosar ele de alguma forma ou corrigir, né? Corrigir alguma imperfeição ou alguma coisa que tenha sofrido de alteração, né? Então, essa é a minha opinião, realmente, é o que eu acho, né? Eu acredito que o sinal, ele já vem, né? Ele já vem muito bem feito. O disco é produzido, o disco é masterizado, o disco é remasterizado, né? A música, os álbuns passam por inúmeros profissionais, né? Até chegar no formato físico. Então, eu acredito que ali a gente já vai ter uma qualidade, né? A gente tem que ter uma qualidade excepcional. Claro que existe uma variação, existem discos bons, discos ruins, né? Mas esse é o propósito, né? Ter uma qualidade boa para que o equipamento apenas amplifique, aumente o sinal.
Então, e isso é muito interessante, por quê? Porque é bem notável, né? A gente consegue perceber as diferenças, né, que existem entre discos, entre álbuns, entre quem fez, né, produtores, bandas e tal. Alguns discos soam mais agudos, outros discos soam mais graves, um tem um certo acrescento de frequências, outro não. Então, isso é muito interessante dessa forma, né? Ter o sinal o mais puro possível e tentar ouvir aquilo que foi produzido, né? Sem ter acrescentado muito grave ou muito agudo, por exemplo. Eu vejo, né? Eu tenho outros equipamentos que têm equalização, né? Grave, basicamente é grave e agudo, né? E balanço. E normalmente dá uma... Às vezes a gente perde alguma coisa, né? Durante a equalização, né? Toda resistência que é colocada no sinal de áudio, ele gera uma certa interferência, né? Então isso vai chegar até a qualidade final, né? Então às vezes a gente, na equalização, o grave, o agudo, ele acaba mascarando, né? Passando por cima de certas frequências que quando chega no alto-falante a gente nem percebe mais, se tornam, né? Estão lá escondidas, né? E a gente não ouve. Então isso é uma opinião minha, né? Não é uma lei, não é uma regra, é o que eu acho, né? Então, para mim, é dessa forma. Eu gosto dessa forma. Eu já tive outros equipamentos antes desse amplificador. O outro que eu tinha também já seguia esse mesmo padrão, né? Então, não tinha equalização. Partindo agora para a placa de power, que é essa daqui, né? Esta e esta. Essa daqui é a Classic 20V3. Essa é uma placa nacional, um amplificador nacional. Se eu não me engano, a Powertronic é de Salvador, né? Eu conheci eles através da internet e eu gostei das especificações, né? É um amplificador high-end, né? Pelas definições e especificações que a gente tem lá no site deles, a gente pode ver que é uma placa high-end, né? Porque a distorção é baixíssima, né? E os outros parâmetros também. Então, também é uma placa lindíssima, né? Super bem montada. Resistores de metal filme, tudo bonitinho. As duas aqui, né? E eles usam os transistores, os Toshiba, né? O 2SC 5200 e o 2SA 1943. Esses transistores são, né, uns transistores modernos, novos, né? E eles são de excelente qualidade e justamente tenham, né, todas essas especificações. É uma abordagem de som mais moderna, né? Mas que dá esse resultado. Então, esse amplificador realmente soa incrível, né? Então, como eu falei, eu fiz ele e desde que eu terminei, que eu comecei a ouvir ele, ele ficou lá no meu som, né? No meu setup lá. Eu não tirei mais ele, né? Tirei para fazer algumas modificações só, alterar algumas coisas, mas ele é o meu oficial, justamente pela qualidade, né? Pela forma que ele soa, assim, incrível, né? Como eu falei, ele tem o circuito, eu fiz um circuito de loudness, que é esse daqui, com esses capacitores antigos aqui, mas eu não uso, né? Eu gosto do som do jeito que ele sai lá, ele só é amplificado. Existe, né, assim, de conhecimento, né, que o ouvido não consegue ouvir, né, frequências mais baixas em baixo volume, né, por isso que existe o loudness, né. O loudness, ele existe para dar esse ganho nas frequências graves e até nos agudos. Então, quando você liga, dá aquele preenchimento legal, né, mas eu, apesar de ter colocado, eu não uso.
né? Eu prefiro o som como sai, né? Como entra ali no meu equipamento, ele passa pelo todos os preamp, chega aqui na placa de amplificador, que é muito bom. Então, os caras estão de parabéns. Nessa configuração que tá aqui, eu não tenho bem certeza, porque acho que eu perdi essa informação, não lembro, mas ele dá em torno de 100 watts por canal, né? Então, é muita potência para ouvir música em casa, né? Então, é de sobra já. Esses dissipadores aqui, eu comprei na internet também, comprei um para cada. Eles, né, o pessoal não gosta, né, diz que não é legal eles terem, né, essas chapas, eu não lembro o nome agora, serem na horizontal, que o correto é ser na vertical. Mas é muito difícil encontrar, né, dissipador, assim, e é caro, né? Então, eu comprei esse dessa forma mesmo e tô usando desde que fiz e nunca deu problema, nunca esquentou demais, assim, tá soando super bem, então, ficou legal, ficou interessante a montagem aqui e eu acho que tá indo bem, então não vejo problema. A chave, eu não falei sobre a chave que deixa mono ou estéreo, né? Mas foi algo que eu coloquei depois que eu já tinha montado, justamente porque tem alguns discos, né? Eu tenho gosto bastante dos discos dos Beatles e tal, é uma banda que eu escuto bastante. E as edição nacional, né? Tem alguns ali que tem alguns falso estéreo e tal, né? E às vezes fica até difícil de escutar, porque é feito, não é um estéreo de verdade, então eles equalizam, alterando certa parte da música ali, fazem uma masterização e dividem entre L e R, né? Mas em questão de volume, então fica muito estranho de ouvir. Então, com essa chave de mono ou estéreo, a gente consegue, né, deixar mono, né? Discos que originalmente são monos, eles fizeram falso estéreo. Então, com a chave ali deixa mais interessante de escutar, porque, né, fica até meio, causa uma certa confusão no ouvido da gente daquela forma. Então eu coloquei e para esses discos é bem interessante. Outra placa que tem que eu não comentei é o relé de proteção, né? Eu coloquei um relé. Essa plaquinha aqui eu comprei no AliExpress. É uma placa bem baratinha, nem lembro direito quanto que foi. Ela é alimentada pelo mesmo pré ali. É bem simples, não tem nada demais. E é muito interessante, né? Porque ele retarda a ligação das caixas. Então a gente liga ele, dali uns 5 segundos mais ou menos, o relé abre e libera para as caixas. E quando desliga, né, ele corta já imediatamente o sinal. Quando cai a energia também acontece da mesma forma. Então é uma proteção bem interessante, barata, né? Que também eu recomendo para colocar. Então, acredito que seja basicamente isso, né? Acho que falei de todas as partes, mostrei, né? O potenciômetro de volume é um potenciômetro de 250K linear que eu comprei. Tive que importar, acho que peguei pelo eBay, se não me engano. Eu já tinha testado alguns outros, mas não soou legal, não gostei. Teve alguns que teve alguns chiados, então eu peguei esse, porque quando eu fiz o circuito do Loudness, eu copiei o circuito do Technics, e ele usa um potenciômetro de 250K B. Então, para ter a mesma resposta, né, a mesma dinâmica, né, precisa ser do mesmo valor. Então, ele é legal, ele soa bem.
E é interessante porque quando você aumenta ali o volume, ele já vem com mais força, né? Por ele ser essa curva linear, ele já abre, né? Com mais sinal do que se fosse um A, né? Um logaritmo, né? De curva A. Então é isso, né? Toda a montagem, a chapa de alumínio, tanto do fundo, né? Como da lateral, eu furei, eu montei, coloquei os conectores. Todos esses conectores que eu mostrei, eles também são do AliExpress, eu peguei tudo fora do Brasil, porque é mais barato, né? E a gente tem um pouco mais de opção para achar, né, coisas de melhor qualidade. Então, acredito que seja basicamente isso. Como eu falei, um excelente amplificador, muito bom, que eu tenho usado já há 2 anos praticamente, né, sem nenhuma queixa. A fonte, né, é uma coisa que mais tarde eu quero ver se eu troco. Coloco alguns capacitores um pouco mais de qualidade, né? Mas tá indo bem, né? Sem problemas. É só algo que eu quero fazer mesmo né, para deixar ele melhor ainda. Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão que eu não expliquei direito, pode ficar à vontade e perguntar, comentar à vontade aí. Tá bom, pessoal? Valeu!